Olá pessoal! Tem som de adoração, tem cara de adoração, tem movimentação de adoração, mas não tem nada a ver com a verdadeira adoração. Vamos falar sobre isso no bloco 2 dessa super parola. Vem com a gente! Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos de volta aqui então no segundo bloco dessa Super Parola 58, falando a respeito de adoração. Se você perdeu o primeiro bloco, corre lá no YouTube, no Instagram e no Facebook, você vai encontrar o primeiro bloco, tá realmente incrível. Nós começamos um bate-papo a respeito do conceito de adoração, que ele extrapola a questão simplesmente da música, a respeito do louvor. Corre lá e não perde. Dando continuidade, meninos, vocês citaram aqui o Salmo 115 e o texto de Jó 1:20, e aí a gente começou a falar a respeito dessa questão do espelhamento, né? A adoração ela serve para nos reconectar, para nos reaproximar do Senhor, e quanto mais a gente se aproxima dele, mais parecidos ficamos com ele. Essa coleção do Ilcinho é sensacional, cara. Depois olha o sorriso dele, ó. O sorriso que acabou de pegar brinquedo novo. Empresta. Presta, tio. São 3 volumes mesmo, fica um para cada um, vai. Se você não sabe o que está acontecendo, gente, eu vou te falar, o Wilson está mostrando na tela aqui, você que está pelo Spotify, ele está mostrando uma coleção de livros que ele acabou de adquirir, depois a gente vai colocar o link aqui para vocês verem, chama Tesouros de Davi, são os 150 salmos comentados por Charles Spurgeon. É uma leitura fantástica, assim, eu quero incentivar vocês a ter essa leitura aí. Então fica aqui a nossa dica de leitura para esse mês, Tesouros de Davi, de comentários de Charles Spurgeon. Bom, dando sequência no tema de adoração, meninos, vamos... a gente estava conversando um pouquinho fora do ar da diferença que existe entre o movimento de adoração no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, nesse segundo bloco, nós vamos falar especificamente sobre a adoração no Antigo Testamento, que existe uma característica muito peculiar desse tempo. E aí, como o Wilson gosta de falar, dentro desse conceito da velha aliança, né, um contexto de adoração dentro da perspectiva sacrificial. O que isso nos traz? A gente vê que todos os movimentos de adoração, até Davi trazer o louvor para dentro do tabernáculo, lá em 2 Crônicas, você vai ver que sempre os movimentos de adoração estão ligados a tempos de sacrifícios, né? Sacrifícios de animais, seja ele um cordeiro, seja ele uma pombinha, enfim. A gente sabe que para cada contexto de pecado existia um animal que era sacrificado, mas todos eles tinham a mesma característica, né? Eles não podiam ter defeito, eles não podiam ter mancha, né? Eles tinham que ser em perfeitas condições. A nossa adoração, ela também tem que subir de forma perfeita. Como é que vocês imaginam essa questão do movimento da adoração dentro do sacrifício do Antigo Testamento? Então, eu não vou tocar em Abraão, tá? Embora eu já tivesse com a Bíblia aberta aqui em Gênesis 22, eu não vou tocar em Abraão e eu vou recorrer a um profeta, eu vou recorrer a Oséias. Quando a gente recorre ao profeta, é bom, né? Sem profecia, o povo se corrompe. Mas Oséias, para mim, ele deixa algumas coisas um tanto quanto claras nessa questão da adoração. E depois eu vou deixar a bola redonda de Abraão para vocês, e aí eu só faço os comentários de quem está dentro do campo. Mas, por exemplo, no livro de Oséias, assim como no livro dos profetas contemporâneos a Oséias, a gente tem uma denúncia bastante severa à falta de zelo do povo de Deus com a adoração, né? Se a gente for ver
os profetas pré-exílicos, os que estão próximos do exílio da Babilônia, século VII antes de Cristo, nós vamos ver os alertas, as advertências de Deus, e quanto mais para trás, se a gente voltar na contagem, século VIII, século IX, quanto mais para trás esses alertas eles começam a acontecer, mas quanto mais próximos ali do século VI, quando efetivamente acontece o exílio babilônico, mais próximo do século VI, mais intensa é essa denúncia acerca da falta de zelo para com a adoração. Depois a gente vai ter os profetas pós-exílicos com advertências acerca da prática correta da adoração. Porque aí o povo queria fazer, mas queria fazer de qualquer forma, né? Nesse contexto, a gente vai encontrar o profeta Oséias falando acerca de práticas esquisitas que o povo de Deus estava adquirindo. Por exemplo, capítulo 7, verso 14 de Oséias, a palavra diz assim: não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Cara, esse versículo aqui dá horas de conversa. Porque quando a palavra fala que eles dão uivos nas suas camas, quando a palavra fala acerca do povo comportar-se de uma maneira indesejável, né? Esses uivos aqui, a mesma palavra a gente vai encontrar lá nos primeiros capítulos de Isaías. Isaías é um pré-exílico, e a gente vai encontrar nos capítulos de Isaías essa mesma afirmação, agora voltada para o culto, do povo dando uivos diante de Deus, dizendo: olha, os seus cânticos, as suas festas sobem para mim como uivos, né? Sobem para mim de forma desagradável. Deus está falando acerca de uma adoração desagradável. Deus está falando acerca de uma oração desagradável. Deus está falando acerca de um lugar secreto, as suas camas, desagradável, né? E mais do que isso, o texto fala de um ajuntamento desagradável. Então, a adoração pessoal, desagradável. A adoração pública, para o trigo e para o vinho se ajuntam. A adoração pública, desagradável. Então, aquilo que estava sendo feito de uma maneira completamente displicente em referência àquilo que o Senhor esperava acerca de um povo. No primeiro bloco, a gente falou acerca da adoração sendo algo que nos aproxima de Deus e que nos torna parecidos com Ele. Então, aqui eu já entendo qual é o critério de uma adoração desagradável. É aquilo que não me aproxima dele ou não me torna parecido com ele, né? É aquilo que me distancia, que vai servir, que vai parecer com uma dinâmica de adoração. Porque aqui a palavra não está falando que o povo não tinha o seu lugar secreto com Deus. Mas está falando que o lugar secreto era desagradável. É o uivo na cama. Aqui a palavra não está falando que o povo não tinha os seus ajuntamentos. Não, tinha os ajuntamentos, mas era desagradável. Então pode haver uma oração pessoal que não adore a Deus. Pode haver um culto que não adore a Deus. Pode haver uma música que fale de Deus que não adore a Deus. Pode haver uma celebração comunitária feita dentro de um templo com todas as características do culto, da celebração, que não adore a Deus. Por quê? Porque, no fundo, quem está protagonizando esta celebração não está com o coração de adoração. Aí eu remeto a uma outra passagem, lá em Êxodo, capítulo de número 32, se não me engano, quando a palavra vai falar acerca do bezerro de ouro. Gente, sejamos francos. Olha que barulho está acontecendo em Êxodo 32. Quando a palavra fala que o povo fez grande festa em torno de um bezerro, e eles cantavam canções ao redor de um bezerro, e eles adoravam aquele bezerro. Sejamos francos, se muitos crentes dos nossos dias passassem perto daquele culto ao bezerro, alguém poderia falar: nossa, que presença de Deus, me senti até arrepiado. Por quê? Porque tudo ali conotava um baita de um culto de avivamento. Tinha barulho, tinha oração, tinha música, tinha dança, tinha festa, tinha oração. Mas o que faltava ali? Aquilo que Deus denuncia para Moisés
lá onde Deus e Moisés estão quando esse culto bagunçado está acontecendo. Deus fala, ó, o povo está fazendo uma bagunça lá embaixo, eu não estou nesse negócio, né? Deus estava no monte com Moisés, lá embaixo ele não poderia estar. Vamos usar essa metáfora. A gente sabe que Deus é onipresente, mas vamos usar essa metáfora, né? Deus estava lá no monte com Moisés. E o povo fala assim, bom, já que Deus e Moisés estão ocupados, vamos fazer para nós aqui a nossa gambiarra de adoração, a nossa gambiarra de culto. E eles fazem isso, a despeito de onde Deus estava. Então, que se lascasse onde Deus estava, desde que eles fizessem o culto da forma que eles quisessem, a adoração da forma que eles quisessem. Aí a gente tem um problema. E Né? esse, Então, vamos lembrar de uma coisa, né? Porque quando você fala bagunça, o bagunça no original significa que eles estavam praticando orgias. O bagunça que você utilizou... Uma traição conjunta, né? Não. Eles estavam exatamente fazendo um culto pagão. Ou seja, é até uma frase bem interessante do Edson Teixeira, que ele fala assim, eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu do coração deles. E pior, né? Naquele momento, eles estavam exatamente praticando festa pagã. Não era simplesmente um bezerro de ouro, não era simplesmente eles estarem fazendo lá os seus barulhos que fosse. Na verdade, o original diz que eles estavam praticando orgias. Era um verdadeiro bacanal que eles estavam fazendo. Apesar de bacanal estar relacionado depois com o Império Romano e tudo mais, mas é exatamente isso que eles estavam falando. E aí volta naquilo que você falou no primeiro bloco, no Salmo 115. Veja, e olha, eu vou usar uma palavra pesada aqui, mas Moisés se vinga de tal forma que ele derrete aquele bezerro e faz com que eles comam aquele ouro. Veja como o negócio é muito sério, né? E o negócio avança de tal forma que quando o Arão é questionado, ele fala assim, mas eu não pude fazer, eu fui pressionado. Mentira! Ele também estava envolvido naquilo onde havia ali um defeito no sacerdócio dele também. Paulinho, eu sei que nós estamos indo aqui por uma veia, por um fluir do rio aqui, mas eu tenho para mim, nesse momento, que Moisés ele estava exercendo uma verdadeira adoração. Ele estava, porque a adoração no original, enquanto você falava aí, eu fui buscar aqui no original, e a adoração significa uma palavra bem bacana, que é proskuneu, que significa beijar a mão em sinal de reverência. Ou seja, naquele exato momento, o que eles estavam fazendo? Enquanto Moisés estava beijando a mão de Deus, veja o que eu estou falando, a gente sabe que ele estava diante da... Né, a gente sabe tudo aquilo, mas ele estava beijando a mão de Deus. Aqueles homens, junto com Arão, estavam beijando as mãos de um Deus pagão. Sim. Eles estavam se submetendo a uma reverência a um Deus que não é verdadeiro. E aí qual é a, entre aspas, vingança? Agora vocês vão comer desse ouro, querendo dizer o seguinte, isso que vocês fizeram é como se tivesse assim, olha, vocês agora vão experimentar daquilo que vocês não deveriam estar experimentando. Isso é muito forte. E pior, o desvio no caráter sacerdotal de Arão. Porque Arão, ele deveria ter falado, rapaz, vocês estão muito loucos. Não vamos fazer coisa nenhuma disso. Nós vamos continuar aqui em reverência a Deus. Mas não, havia um desvio no caráter sacerdotal de Arão. Isso é muito forte. A gente abriu o bloco falando a respeito de adoração perfeita, vamos dizer assim, né? Me trouxe na memória, quando a gente falou a respeito de prosperidade bíblica lá em janeiro, de não só fazer a coisa certa, mas fazer da forma certa e com o coração colocado no lugar certo, né? Eu vejo que a adoração foi nesse mesmo caminho. Posso juntar o que o Paulinho falou com o que você falou, Ilse, e mostrar que o que existe aqui é um desvio do posicionamento do coração, porque o formato está certo. O formato estava tudo, como o Paulinho falou, né? O formato era todo mundo estava já acostumado, tá no protocolo, né? Tá na liturgia, vamos dizer assim, né? A liturgia estava correta. O problema não estava na liturgia. O problema estava na posição do coração.
E aí eu acho que a gente pode entrar por um caminho bacana, quando a gente fala de adoração, quando a gente fala quando a gente fala de alinhamento do coração, acho que no terceiro bloco a gente vai aprofundar um pouco mais disso, mas eu quero deixar aqui um spoiler para você começar, Will. Deus precisa de adoração? Deus criou a adoração porque ele é egocêntrico, ele tem a autoestima lá embaixo, então ele precisa que a gente aqui, nós fiquemos o tempo inteiro exaltando, levantando o nome dele, proclamando as suas maravilhas e os seus feitos, porque, afinal de contas, ele gosta de um confete? Eu sei que a gente alinhou aqui de falar sobre esse texto no terceiro bloco, mas você está me antecipando essa discussão, porque quando você faz essa pergunta, na verdade a tua pergunta é: Deus gosta de ser bajulado? É isso. É isso. Né? É isso. No final do dia, a pergunta é: Deus gosta de ser bajulado? E esse é um problema, porque a bajulação, e aí em João, capítulo 4, a partir do verso 22, ele fala assim: vós adorais os que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23. Mas vem a hora, e chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, na verdade, Deus ele não quer bajulação. O que é a bajulação? O exemplo que eu vou dar, no ambiente corporativo, no ambiente de uma empresa. Imagina que o Arthur é meu chefe. Arthur, saúde, caso você espirre. Arthur, como foi o seu final de semana? Nossa, eu estava preocupado com você. Sabe, não é naquela conotação de fato, exercer um amor, uma preocupação, uma reverência, o de beijar a mão no sentido de piedade, que piedade no original significa reverência. A gente utiliza a palavra no português de forma errada, como piedade, como se fosse... Oh! Mas não é isso. Piedade é reverência. O que Deus ele busca, isso é importante, ele busca a reverência. E aí é que mora toda a diferença. Porque a adoração, e nós vamos falar isso oportunamente, ela vai se pautar na reverência. E a reverência, ela diz respeito ao alinhamento do coração. Então, como o meu coração está diante de Deus, aqui não significa dizer aquela máxima que muitas vezes as pessoas falam, mas Deus conhece o meu coração. Meu amigo, se Deus conhece o teu coração, toma cuidado com o que você está falando. O que está falando, então, aqui, Deus, o que ele busca são pessoas que sejam reverentes, pessoas que se submetam a ele. Bom, mas como que eu vou me submeter hoje a ele? Através da sua palavra. Nós já falamos sobre isso, né? Como que nós vamos nos submeter? Como nós vamos ser reverentes? A palavra do Senhor vai nos dizer: sede santos como eu sou santo. E aí vem um negócio que a mente religiosa não suporta ouvir. O que a mente religiosa vai falar? Bom, então, se é nesse contexto de reverência, então a partir de hoje eu preciso mudar as minhas vestes. E aí eu estou falando de roupa mesmo. Quando, na verdade, o que Deus ele quer é que nós mudemos o nosso coração. E quando nós mudamos o coração, o Espírito Santo vai nos levar àquilo que é a verdadeira adoração, que é a verdadeira reverência. E aquilo que são práticas na minha vida que não estão alinhadas com a palavra. Jeremias vai falar a respeito disso, depois Ezequiel vai falar a respeito disso. Dar-te-ei um coração de carne no lugar de um coração de pedra. O que ele está falando? Eu vou tirar todo esse princípio de religiosidade, de incredulidade, e eu vou imprimir no seu coração aquilo que é a minha lei. E qual é a lei do Senhor? Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. Então, qual é o sinal de reverência? O sinal de reverência é quando eu exerço o amor.
segundo um princípio bíblico. E aí, a gente, para fechar esse bloco, quando Jesus ele está falando sobre o verdadeiro adorador, ele está falando, é aquele que busca, olha que eu vou inverter aqui, é aquele que busca o coração do Pai. Porque quando eu busco o coração do Pai, o Pai já encontrou o meu coração. Quando eu busco o coração do Pai, ele já encontrou o meu coração. E aí, vou terminar só com esse versículo que está em 2 Samuel 7:8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o chefe para o meu povo sobre Israel. Deus encontrou Davi, que lá em Atos vai dizer que encontrou um homem segundo o coração de Deus. É um coração reverente. Era um coração piedoso. Era um coração quebrantado e contrito, que o Senhor não despreza. Amém. Acho que como resposta para essa pergunta, assim, Deus ele precisa de adoração? Deus procura adoração? Não. Ele procura adoradores. O foco do amor dele sempre esteve nas pessoas. Nós somos o alvo, o foco do amor dele. Então, a adoração, eu entendo que é um lugar de proteção do nosso coração. Quando nós nos colocamos nessa condição de um coração piedoso, que você disse, né? E eu diria até mais, um coração sincero, como diz lá a 1 Crônicas 29, diz que se agrada da sinceridade do coração, é um lugar de proteção. É um lugar onde nós não vamos deixar com que o nosso coração seja preenchido com outras coisas que não seja Deus. Né? Quando você fala a respeito de... Pode falar. Não, enquanto você estava falando isso, me veio algo no coração. Sobre a palavra bajulação. Barnabé vendeu tudo, colocou aos pés dos apóstolos. Perfeita adoração. Ananias e Safira. Opa, vou bajular a Deus. Quem sabe ali eu vou trazer o foco para mim. A bajulação traz o foco para mim. A adoração traz o foco para Deus, para Jesus. Sensacional. Gente, com isso a gente vai chegar ao final, então, desse segundo bloco, da nossa Parábola 58 sobre adoração. O tema está ficando muito legal, gente. É bem bacana isso, assim, a gente vai desenhando, e a coisa vai tomando uma forma, chega a arrepiar. Mas a gente vai chegar no final desse segundo bloco agora, para que você que está aí nos acompanhando, fique com a sua expectativa lá em cima, porque nesse terceiro bloco a gente vai encerrar o tema e, vai ser daqui. Vem com a gente no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.